continuar abençoando você. Ao irmão Walter, que nos ligou, Deus possa continuar abençoando. A persistência foi muito, né? Teve muita dificuldade nas ligações, mas Deus nos deu vitória. Pastor Ezequias, que nos recebe, muito obrigado, viu, pastor, por confiar a nós nessa oportunidade. Glórias a Deus. O irmão Rival tem cuidado de nós aí, nos translados, né, mas tem cuidado muito bem de nós. Deus possa continuar abençoando. Também louvando a Deus pela vida do adorador Maicon Lima. Deus possa continuar te abençoando, honrando o seu ministério, viu? Louvores que nos levam tão próximo de Deus. Amém? Glória a Deus. Enfim, que Deus possa continuar abençoando toda a igreja, os pastores, as caravanas que aqui estão. Deus há de te recompensar por você estar aqui cultuando a Ele nessa noite. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o versículo de número 5, a parte A diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 8 diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém? Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. O corpo físico senta, mas o Espírito permanece de pé para adorar a Deus que está aqui em nosso meio, porque eu já senti a presença dele aqui. Amém? Olhando para esse interessante tema dessa festa, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. A propósito de Deus despertar jovens, despertar irmãos e irmãs das igrejas para fazer a diferença. Orando ao Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra para que Ele viesse tratar conosco aqui durante esses dias, Deus colocou em meu coração para esta noite algumas características que nós precisamos adotar para nos levantar, para fazer a diferença neste mundo. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, absorver tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite, a tua história será mudada para a honra e glória do nome de Jesus. O Novo Testamento ele divide-se em 4 fases. A primeira fase do Novo Testamento é a biografia, onde está registrado os evangelhos, pois narra a história e a biografia de Jesus, enquanto aqui na terra ele estava e realizava os milagres. A segunda fase é a fase histórica, onde está o livro de Atos, que narra a história, o nascimento e o crescimento da igreja de Jesus aqui na terra. A terceira fase é a doutrina, onde estão escritas as cartas e as epístolas. E a quarta fase é a profecia, que em breve irá se acontecer, em breve irá se cumprir, o Apocalipse. Os sinais evidenciam isso, que essa profecia está mais perto de se cumprir do que podemos imaginar. Eu gostaria, em rápidas palavras, me deter na fase histórica do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro ele é fascinante, esse livro ele é interessante, ele é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas ele também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, porque tudo que você vê neste livro não é apenas a ação de apóstolos, não é apenas a ação de um humano, de um mortal aqui da terra, mas neste livro você vê também uma ação livre, deliberada do Espírito Santo. Um exemplo: 2 homens subindo ao templo, Pedro e João, para adorar ao Senhor como era de costume. Na porta do templo existe um paralítico e mendigo pedindo esmola para sobreviver. Pedro e João estavam despreparados financeiramente naquele momento, mas eles olham para aquele mendigo e dizem para ele: prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. A Bíblia diz que num salto aquele paralítico ficou de pé e começou a adorar ao Senhor. Isso aqui não é ação de apóstolo, é ação do Espírito Santo. Um outro exemplo, um homem chamado Pedro, que era semi-analfabeto, não tinha tanto conhecimento como Paulo, mas a Bíblia vai dizer que em uma mensagem de Pedro, quase 3.000 almas aceitou a Jesus. Não era o poder de persuasão, não era a oratória, não era a técnica, nada disso. Era o Espírito Santo que estava na vida de Pedro, porque o Espírito Santo ele tem essa função de convencer as pessoas. Este livro ele foi escrito por um moço que é tido na Bíblia como médico amado, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que traz seu nome. Este moço nasceu em Antioquia, foi para o Egito, estudou medicina no Egito, depois se formou em um médico profissional. Ele vai agora usar a sua profissão para ajudar aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas humildes que precisavam de uma consulta médica.
e não tinha condições de pagar. Ele vai usar a sua profissão como uma ação filantrópica, vai ajudar as pessoas, vai consultar gratuitamente todas as pessoas que a ele vieram. Mas a Bíblia vai nos dizer também que um dia este moço está medicando um missionário chamado Paulo. E ele está medicando Paulo, e Paulo tinha uma veia missionária, semelhante à do irmão Paulo, que faz esse evento aqui, pensando em missões nas almas que estão perecendo. E Paulo tinha um sentimento missionário. Agora, ele mesmo com o corpo físico debilitado, ele não perde esse sentimento missionário e começa a evangelizar o médico Lucas. A Bíblia não mostra detalhes como foi essa evangelização, essa pregação, mas eu posso conjecturar, eu posso imaginar como foi. Eu imagino Paulo olhando para Lucas e dizendo: o Senhor é um médico excelente, o Senhor é um médico nota 10, mas deixa eu te apresentar um outro médico. Eu imagino Lucas estarrecido, assustado, olhando e perguntando: que outro médico é esse? E Paulo diz: o médico dos médicos. Lucas fica ainda mais assustado e diz: me explica essa história, como é isso, médico dos médicos? Paulo diz: sabe os seus amigos de faculdade, os amigos que você conquistou na faculdade? Eu imagino Lucas dizendo: sei muito bem. Eu imagino Paulo dizendo: sabe os seus amigos de profissão que você conquistou devido à profissão, os outros médicos, seus amigos? Eu imagino Lucas dizendo: eu conheço muitos. Eu imagino Paulo olhando para ele dizendo: pois é, se um dia aparecer um caroço, uma mancha, alguma coisa estranha no seu corpo, e os seus amigos aqui da terra, os seus amigos de faculdade, os seus amigos de profissão não conseguir diagnosticar, não conseguir um resultado, não conseguir uma cura para este teu problema, eu te apresento o meu Jesus, o médico dos médicos. Eu desconheço uma enfermidade que ele não cura. Ele cura a febre, mas ele também cura a AIDS. Ele cura a dor de cabeça, mas ele também cura o câncer e toda a espécie. Só quem acredita que Jesus cura, levanta a mão e adora ele. Lucas, então, agora fica fascinado com as histórias que Paulo lhe contou. Ele converte-se ao cristianismo e vai agora narrar tudo aquilo que ele ouviu sobre Jesus. Narra o Evangelho segundo escreveu Lucas e narra também o livro de Atos dos Apóstolos, contando a história de Cristo, a história da igreja aqui na terra. E aqui no capítulo 6, a qual nós fizemos menção, ele está narrando o período do crescimento da igreja. O período em que a igreja começou a largar as suas fronteiras, começou a crescer. Ele narra o período em que a igreja está crescendo. Vieram para a igreja todo tipo de pessoas. Vieram os gregos, vieram os que falavam aramaico, os que falavam hebraico, vieram os ricos, vieram os pobres, os brancos, os negros, vieram pessoas da classe baixa, da classe média, da classe alta, vieram para a igreja, vieram todos os tipos de pessoas e vieram também as viúvas e os órfãos. E se você olhar na Bíblia, a palavra viúva e a palavra órfão significa dependente. Hoje muitos usufruem, tem aí um benefício do governo, uma ajuda do governo, mas nessa época aqui era diferente. Eles dependiam de ajuda voluntária e principalmente da igreja, das pessoas próximas. E a igreja em Jerusalém tinha esse costume de dar pão à mesa para as viúvas e para os órfãos, aqueles que realmente necessitavam de pão para sobreviver. A igreja tinha um costume de ajudar essas pessoas. A igreja tinha um costume e agora essa igreja vai usando esse costume. Só que aqui no capítulo 6, a Bíblia vai nos mostrar um problema, uma divisão dentro dessa igreja. Os judeus que falavam grego começaram a reclamar. Eles ficaram revoltados porque eles disseram que na hora da distribuição do pão, as viúvas que falavam aramaico eram menos favorecidas do que as viúvas que falavam grego. Então começou uma briga dentro da igreja. Quando eu olho para esse texto, eu imagino que começou uma divisão, uma fofoca. Um grupo puxava para um lado, o outro puxava para o outro lado. Uma divisão, um problema surgiu dentro da igreja. Eu já cheguei a imaginar que essa igreja era perfeita. Deixa eu te lembrar que igreja é essa. Essa igreja é a que Jesus estabeleceu aqui na terra. Se você chegasse lá no culto nessa igreja e olhasse para o altar, estavam lá Pedro, Tiago, João, homens que andaram com Jesus aqui na terra. Eu fico imaginando mais como era um culto nessa igreja. O culto nessa igreja era fascinante. Esses homens andaram com Jesus, eles tinham experiências particulares que eles poderiam compartilhar com a gente. Mas agora a Bíblia está nos mostrando um problema dentro dessa igreja. Sabe por quê? Porque problemas existem em todo tempo e em todos os lugares. Sempre vai existir problemas. Aonde você for vai existir problemas. Existem pessoas
pessoas que mudam de cidade, mudam de estado, mudam de país, tentando correr do problema e se decepcionam lá na frente ao encontrar um problema maior do que aquele que enfrentava anteriormente, porque não existe, não tem como você correr do problema. Aonde você for, existe problema. Passa o tempo que passar, vai existir problema. Problema não foi feito para você correr, problema foi feito para você resolver ele. E Deus me traz aqui nessa noite para dizer para alguém aqui: resolve o teu problema. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Fala para a pessoa que está do seu lado: resolve o teu problema. Eu tenho uma palavra profética para você. Se você quer receber, levante a mão para pegar a palavra profética. Deus me traz aqui para dizer que esse problema não é para te matar. Esse problema não é o teu fim. O teu Deus, o Deus que você serve, é maior do que esse problema. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar estratégia. Você vai resolver esse problema. Só quem acredita na glória ao Senhor. Os líderes da igreja tomaram conhecimento desse problema e sentaram para resolver. E eles chegaram à seguinte conclusão: que eles não poderiam deixar a ministração da palavra para ir servir à mesa. Então eles escolheram 7 homens de caráter, de boa reputação, para exercer essa função. Entre eles, 2 se destacaram: Filipe, que se tornou um missionário, e Estevão, que se tornou um pregador. Em poucas palavras, eu gostaria de falar sobre este homem chamado Estevão. O nome Estevão significa coroa ou coroado. Ele foi o primeiro mártir da igreja depois de Cristo, ou seja, o primeiro homem que morreu por não negar a fé em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que este homem chamado Estevão se destacou na sua igreja, porque era proposto para ele colocar pão sobre a mesa, e tudo que colocava na mão de Estevão, ele fazia bem feito. Ele fazia com garra, ele fazia com esmero, ele fazia com determinação. Tudo que era colocado na mão dele, na obra de Deus para ele fazer, ele fazia com capricho, com cuidado. E ele começou a destacar. E os irmãos sabem perfeitamente que todas as vezes que alguém começa a destacar, isso é no ministério e também na vida secular, nem todo mundo vai se conformar, nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória, nem todo mundo vai dar glória a Deus pela tua bênção. Ele começou a se destacar. Então os invejosos, os opositores se levantaram, porque na nossa caminhada de fé sempre vai existir aquelas pessoas que vão nos atirar pedra, aquelas pessoas que vão nos caluniar. Todas as vezes que você começar a se destacar, pode ter certeza, os opositores vão se levantar. Tem gente ciumenta esperando você cair, esperando a sua morte. Você lembra de Elias? Elias chegou para Eliseu e disse: o que você quer? Eliseu diz: eu quero porção dobrada da unção que há em você. Ou seja, eu quero que Deus me use mais do que usa você. Elias olhou para Eliseu e disse: se você quer receber o que Deus me deu, então você tem que me ver subir. Você tem que ficar de olho em mim e desejar me ver subir. Sabe por quê? Porque tem gente que quer o seu lugar, mas quer ver você cair, quer ver você fracassar. Mas Deus está dizendo: se quiser o seu lugar, pode até pegar, mas vai ver você subir. É daí para melhor. Os opositores se levantaram, começaram a difamar, levantar calúnia contra Estevão, difamar, propagar inverdades sobre Estevão. E eles, a proposta deles convenceu toda aquela população, ao ponto deles pegar uma quantidade de dinheiro. Pastor, eu fico imaginando até que ponto a inveja pode levar alguém. Eles pegaram uma certa quantidade de dinheiro e pagaram algumas pessoas para dizer, para essas pessoas afirmarem que ouviu Estevão blasfemando, pregando contra Jesus e contra o pai da fé, Abraão. E agora a Bíblia vai dizer que Estevão foi preso, levado diante do Sinédrio, a maior autoridade religiosa, civil e política daquela época, os 70 anciãos. Coloca Estevão preso diante dos 70 anciãos. Eu imagino os 70 anciãos olhando para ele, apontando o dedo e acusando e dizendo: você falhou, você fracassou, você errou. Porque na nossa caminhada de fé vai ter pessoas assim, que muitas das vezes vão olhar para você e não vai enxergar qualidade, mas vai enxergar defeito em você, e vai atirar pedras em você, tentando fazer você retroceder e cair. Eu tenho uma palavra profética para você: as pedras que atirarem em você, Deus vai se levantar como um escudo e vai te proteger, vai pegar essas pedras e vai fazer delas degrau para você subir. Aleluia! E os anciões apontavam o dedo e diziam: você blasfemou. Só que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus era tamanha na vida de Deus, que eles não conseguiram vencer Estevão em palavras.
Todas as vezes que eles acusavam Estevão tinha uma resposta que calava ele. Todas as vezes que eles acusavam Estevão tinha uma resposta. Por quê? Porque a sabedoria de Deus estava na vida dele, estava sobre Estevão. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você adquire na faculdade, na universidade, em livros. Você busca o conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria é um dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que Cristo é a própria sabedoria personificada. Sabedoria você conquista nas madrugadas, nas caladas da noite, quando a igreja não está vendo, quando o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E a sabedoria de Deus era tamanha na vida de Estevão, que eles não conseguiam vencer Estevão em palavras. Todas as vezes que eles acusavam, ele respondia. E eles rangeram o dente de tanta raiva e ódio, porque não vencia ele em palavras. A sabedoria de Deus era sobre a vida dele. Eu vim para ministrar dessa sabedoria sobre a sua vida. A sabedoria de Deus sobre a sua vida. Sabedoria para falar no momento certo. Sabedoria para agir no momento certo. Sabedoria para ouvir no momento certo. A sabedoria de Deus vai te envolver. Aleluia. Como eles não conseguiram vencer Estevão em palavras, eles tomaram a seguinte decisão: apedrejar Estevão até a morte. O apedrejamento nessa época tinha uma técnica. Levava o réu para uma praça pública e apedrejava somente na face até a morte. O que eu acho interessante é que antes deles apedrejar Estevão, antes de levar Estevão para o apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão teve uma visão. Ele viu os céus se abrindo e Jesus em pé com os braços abertos para receber ele lá na glória. A Bíblia nos mostra várias referências, o Salmo de número 110, por exemplo, e vários outros, que Jesus está sentado em um trono. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai, mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus ficou em pé para receber um pequenino, um crente fiel lá na glória. Eu tenho uma palavra profética para você. Deus me trouxe aqui essa noite para curar a sua alma. Quem sabe você chora porque você queria ser mais valorizado e às vezes você não é. Quem sabe você queria ser mais reconhecido e às vezes você não é. Quem sabe você faz a obra de Deus e queria ter um ministério reconhecido, assim como o do Maico, da família dele, e às vezes você não tem. Você chora, cai entre nós. Quantas pessoas já não te ignoram? Quantas pessoas te deixam para depois? Quantas pessoas já viraram as costas para você? Nós estamos vivendo em um mundo tão materialista que as pessoas se aproximam de você quando você tem algo para oferecer, e por essa razão muitas pessoas te deixaram para depois. Mas Deus me traz aqui para dizer para você: alegra o teu coração, porque cada minuto que passa vai se aproxima do dia que o próprio Jesus vai te abraçar. É Ele que vai te abraçar. Só quem tem a esperança, levante a mão. Ele vai te abraçar, vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, vai dizer para você: valeu a pena pagar o preço, valeu a pena ser humilhado, porque aqui você chegou. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Eu vi os céus abertos e Jesus de pé. Por quê? Será que Estevão era um obreiro, um crente melhor do que nós? Não. É que Estevão tinha algumas características que todos nós podemos ter. E principalmente esse evento, né, desperta jovens, desperta obreiros, desperta a igreja para fazer a diferença. Nós precisamos, mas nós temos que ir armados. Porque Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E você não consegue ver com os olhos carnais, mas no mundo invisível é uma guerra, uma batalha, uma peleja. E uma vez que você aceitou Jesus como Salvador, você alistou voluntariamente para uma peleja. Você é um soldado de Cristo. O campo está te aguardando, almas estão morrendo. Jesus vai te usar para resgatar almas. Eu quero profetizar que você vai ser um agente que vai conquistar muitas almas para o céu. Mas nós precisamos de algumas características. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé. E todo aquele que quer fazer a obra de Deus precisa ter fé. A fé é viver
coisas que não se vê e certeza das que se espera, segundo o Espírito aos Hebreus, no capítulo 8. O que é fé? Fé é uma ação ou uma atitude em relação do fiel para com Deus, acreditando em algo que ainda vai acontecer. Sendo assim, o fiel consegue agradar a Deus. Uma pessoa que tem fé, logo você percebe. A pessoa que tem fé crê em milagres, crê em sobrenatural. A pessoa que tem fé vive o sobrenatural de Deus. Uma pessoa que tem fé pode tudo estar contrário, mas ele tem perspectiva de dias melhor. Uma pessoa que tem fé, ele crê que vai atravessar o mar. Se o mar não se abrir, Deus vai dar autoridade para ele passar por cima. Uma pessoa que tem fé, ele está caminhando no deserto, mas ele acredita que vai chegar em Canaã. Uma pessoa que tem fé, hoje pode tudo estar difícil, mas ele acredita no milagre amanhã. O crente que tem fé, o celeiro dele pode estar vazio, mas ele crê que amanhã tem Coca-Cola e churrasco para ele comer, porque ele tem fé, aleluia, ele acredita. O crente que tem fé é como Jacó, estava deitado na areia do deserto com a cabeça em cima de uma pedra, mas ele sonhou, teve capacidade de sonhar. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu posso estar no deserto, eu posso estar com a cabeça em cima de uma pedra, tudo pode estar contrário, mas nada disso me impede de enxergar aquilo que Deus tem para mim. Em contrapartida, existe também aqueles que não têm fé. O crente que não tem fé também, logo você percebe, pastor. Ele é anêmico espiritual, ele é doente espiritual. Tudo para ele é vale, tudo para ele é prova, tudo para ele é resistência, tudo é luta. Você diz numa festa como essa festa vai ficar para a história de Cajobi. Ele diz: eu não sei não, eu não estou vendo nada de sobrenatural. Uma pessoa que não tem fé, ele não acredita que Deus pode mudar a sua própria história. Ele olha no espelho e não consegue liberar uma palavra de bênção para ele mesmo, porque tudo para ele é resistência, tudo é vale, tudo é provação. Se nessa noite existe alguém assim, Deus me traz aqui com uma resposta de Deus para você. A minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho um recado de Deus para você. Para de dar ouvido para o que diz o homem e olha para o que diz a palavra de Deus. Para de dar ouvido para o que diz o fofoqueiro, o caluniador, e olha para o que diz a palavra de Deus. Para de dar ouvido só para o que diz o advogado sobre essa tua causa, e olha para o que diz a palavra de Deus. Para de dar ouvido só para o que diz o médico sobre essa tua enfermidade, e olha para o que diz a palavra de Deus. A palavra diz: sois mais do que vencedores naquele que te chamou, Jesus Cristo. É pela fé. A fé gera milagre, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. A palavra gera fé, e pela fé eu posso ver com os olhos da fé milagres acontecendo aqui nessa noite. Pelos olhos da fé, segura a mão lá em cima, por favor, vou profetizar. Eu estou tomado pela unção de Deus aqui nessa noite. Segura a mão levantada, eu profetizo pela fé. Quem precisa de cura nessa festa vai sair curado. Quem vem buscar cura nessa festa vai sair curado. Quem precisa de milagre pela fé, recebe o seu milagre. Quem precisa de renovo espiritual pela fé, recebe o seu renovo espiritual. Quem precisa de uma resposta de Deus pela fé, receba! Poder de Deus. Poder de Deus é uma armadura, é uma blindagem espiritual. Todo crente deve ter. Poder de Deus é o dínamo para quem quer fazer a obra de Deus. Quando Jesus veio a essa terra, ele subiu ao alto do morro, do Calvário. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele ressuscitou em Mateus 28, ele afirmou dizendo: foi-me dado todo o poder, tanto no céu quanto na terra. O poder sobre a morte, o poder sobre o inferno, todo o poder foi ortogado a ele, foi entregue a ele. E ele permaneceu aqui aproximadamente uns 40 dias orientando os discípulos, os apóstolos.
E quando ele estava para partir, em Lucas 24, 49, ele olha para os discípulos e diz assim: ai, vocês vão ser minha testemunha na Judeia, Samaria, nos confins da terra. Vocês vão pregar o meu evangelho, vocês vão ganhar almas, vocês vão resgatar almas do inferno. Mas para isso, vocês precisam ser revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ai, meu Deus, o meu tempo já foi, eu já estou caminhando para o encerramento, mas eu não posso deixar de dizer isso aqui. Sabe o que é que Deus fala no meu coração aqui? Que esta festa foi marcada para representar Jerusalém para a tua vida. Esta festa é Jerusalém para a tua vida. E o que Deus diz para você nessa noite é Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Eu tenho a palavra de Deus para você. Segure a mão lá em cima, por favor. Quem quer receber, ai, o divórcio não vai chegar no teu casamento, porque a pomba gira perdeu espaço hoje. O devorador não vai tocar nas suas finanças, porque ele perdeu espaço hoje. Porque você vai sair daqui afado com o poder de Deus só quem quer. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não te causará dano algum, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque você está blindado pelo poder de Deus. Maria não pega em você, feitiçaria não vai contra a tua vida, praga lançada por palavras ou por obras de magia negra não pega em você, porque você vai sair daqui hoje revestido com o poder e a autoridade de Deus. Quem manda na tua casa não é o diabo, quem manda na tua casa é você com a autoridade de Deus. Para encerrar, que esse homem Estevão tinha, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse é o essencial na vida daquele que quer fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é o melhor companheiro que você pode ter. O Espírito Santo te ama, independente do que você é ou do que você tem. Ele te ama e pronto, e acabou. O Espírito Santo vai te amar, não pelo que você tem, não pelo que você é. Não, muito pelo contrário. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Ele é acessível. Quando você quer orar, você não encontra palavras, dado a luta e a perseguição. Você chora, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mas nós não podemos perder a essência do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 19 que Paulo chegou na igreja de Éfeso. Paulo estava indo a Corinto e ele decidiu passar em Éfeso. Quando ele chegou lá, ele encontrou alguns homens que eram discípulos de João Batista. Ele disse: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: não, a gente não conhece. Paulo disse: vocês creem? Eles disseram: a gente crê. Paulo orou por eles. Na mesma hora eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E Deus, usando a boca de Joel, diz que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O propósito de Deus é para que você seja cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A proposta de Deus é para que você saia daqui cheio, transbordando do Espírito Santo, que você possa perder tudo nessa vida, mas não perca a essência do Espírito Santo. É o bem mais precioso que você tem. O Espírito Santo é como
aquele caquinho de telha sobrou na mão de Jó. Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens materiais, Jó perdeu a riqueza, perdeu a saúde, estava jogado na cinza. Mas a Bíblia diz que tinha um caquinho de telha na sua mão. Quando a lepra cortava, ele levava aquele caquinho de telha lá na lepra e cortava aquela lepra. Sabe o que isso representa? O Espírito Santo na tua vida. Você pode perder os amigos, você pode perder dinheiro, pode perder a saúde, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo na Bíblia, ele é comparado com o vento. Jesus mesmo comparou o Espírito com o vento em João 3, verso 8, quando ele disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Jesus olhou para Nicodemos e disse assim: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe por quê? O Espírito Santo é comparado com o vento. O vento, ele é autônomo, o vento é livre, ele sopra onde quer. Quem aqui nunca foi surpreendido com o vento? Você está mexendo com alguns papéis, irmão Paulo, de repente o vento sopra, bagunça tudo. Você não queria que ele soprava ali, mas ele é livre, ele é autônomo. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Quando ele quer tocar na vida de alguém, não existe homem que possa proibir. O Espírito também traz surpresa. Jesus disse: não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o Espírito de Deus. O crente que vem para um culto como esse tem que estar preparado para a surpresa. Sabe por quê? Ele age de repente. De repente ele te batiza com o Espírito Santo. De repente ele te entrega toda a profecia ou toda a palavra. De repente ele te renova. De repente ele te entrega variedades de línguas. O vento também produz um reavivamento. Ezequiel 37, ele está diante de um vale cheio de ossos secos. E ele diz: o que eu faço? E Deus diz: profetiza. E ele diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre esses ossos para que vivam. A Bíblia diz que na medida que o vento soprava, os ossos começaram a reviver. Quando o Espírito sopra, a fé é restaurada, a chamada é restaurada, os sonhos ministeriais é restaurado, a fé é vivificada. Aleluia! Ele me fala nessa noite que vai soprar aqui nessa noite. Levante as mãos, por favor, segure a mão levantada lá em cima. Se você puder fechar os olhos, para você concentrar melhor. Se você puder fechar os olhos, para você concentrar melhor, diga assim: Espírito Santo, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, mas existe uma chamada de Deus. Eu preciso, mesmo pequeno, mesmo falho, se o Senhor está aqui, se o Senhor está me ouvindo, como um sinal, sopra sobre a minha vida, restaura a minha chamada.